Esse vídeo aqui também foi um dos mais pedidos lá na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, pedindo por sugestões de conteúdos para eu colocar aqui no YouTube. E o tema da vez foi para falar mais sobre árvore de problemas. Inclusive, se você não me segue no Instagram e quer participar dessas enquetes e também quer saber mais dicas e outros conteúdos que eu não posto aqui, é só você me seguir lá, Alessaito Oficial. A ideia que eu quero falar aqui, né, se você já me acompanha aqui há um tempo, já deve ter visto eu resolver várias análises com a árvore de problemas. Mas aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar qual que é o real poder da árvore de problemas. Que ela não é simplesmente só uma ferramenta, mas é mais um princípio de pensamento que você pode utilizar para resolver problemas não só de análises específicas, mas até para a sua vida, para tomar melhores decisões, e também para outros tipos de usos, até nos negócios, que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então a ideia é falar da árvore de problemas de uma maneira mais ampla, de qual que é o real poder dela e por que você deveria aprender. Inclusive, até eu recomendo todo mundo aprender isso. Todo mundo que tem que resolver problemas, que tem que tomar decisões na vida, que deveria utilizar esse tipo de raciocínio para tomar melhores decisões, mesmo que você não trabalhe com análise especificamente. Nesse vídeo vai ficar mais fácil de você entender o porquê, né? E quando você enxerga o real poder dele, como que é amplo, né, os seus usos, você vai entender o que eu tô falando. Mas se você caiu aqui de paraquedas, não sabe direito como funciona a árvore de problemas, eu vou dar uma breve introdução, só para você entender. Vamos supor que você é uma fabricante de televisões e você quer saber por que o lucro da sua empresa caiu no último ano. Uma das formas de você conseguir encontrar a causa raiz desse problema de maneira estruturada é utilizando a árvore de problemas. E qual que é a ideia dela, né? É você quebrar o seu problema em partes menores. Então, por exemplo, como que a gente poderia quebrar o lucro da fabricante de TVs? A gente pode utilizar a árvore de lucro, que seria o quê? Você quebrar nas receitas, ou seja, o problema pode estar na receita, que ela está ganhando menos, ou a fabricante ela pode ter aumentado os custos dela, e por isso o lucro acabou caindo. Ou os dois ao mesmo tempo. A gente poderia até quebrar um pouco mais a receita e colocar que a receita pode ser a quantidade de TVs vendidas multiplicado pelo preço unitário de cada televisão. E os custos, a gente até poderia fazer uma segunda quebra entre custos variáveis e custos fixos. Aí, se você não sabe, custos variáveis seriam aqueles custos que variam quanto mais eu produzo televisões, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma componente ali na televisão, até a tela, inclusive, quanto mais televisões eu vendo, mais telas eu vou ter que fabricar. Então, o custo ele varia conforme aumenta a minha produção. Agora, um custo fixo seria, por exemplo, os funcionários do escritório. Então, se vender 10 televisões ou 15 televisões, os custos ali de funcionários do escritório, né, principalmente do RH, por exemplo, do RH seria igual, tá? Então, são custos mais fixos. E eu ainda poderia quebrar os custos variáveis, por conta disso, né, pela própria definição, entre a quantidade de TVs produzidas multiplicado pelo custo unitário de cada televisão. Então, veja que essa aqui é uma árvore simples, né? É uma das maneiras que você poderia tentar resolver esse problema e tentar identificar a causa raiz de onde que está o problema de lucro dessa fabricante de televisões. E é um dos princípios aqui que eu até costumo comentar, é o princípio Mises que você tem que se atentar quando você vai abrir uma árvore. Porque não é simplesmente você chegar e quebrar em partes menores. Mas o princípio Mises, o que ele diz? Basicamente, são 4 letras e eles podem se dividir entre 2 siglas. O mutuamente exclusivo, que seria cada um desses retângulos aqui, dessas ideias, elas não podem ter intersecção entre elas, né? Elas têm que ser mutuamente exclusivas entre elas. E o coletivamente exaustivo seria que você tem que, o coletivo de todas essas ideias, né? Elas têm que estar pertencendo aqui em cada um dos grupos. Deixa eu explicar melhor aqui. Então, por exemplo, em custos, os custos eles podem ser ou só variáveis ou só fixos. Não tem um terceiro tipo de custo. Assim como receita é quantidade de TVs vendidas vezes o preço unitário. Então, não tem um outro termo, não está faltando termo. O coletivo de cada um desses termos aqui, eles exaurem todas as possibilidades para a receita aqui. Assim como o coletivo desses 2 termos, eles exaurem todas as possibilidades de custos. E assim como aqui em variáveis, o custo variável vai vir pela quantidade de TVs produzidas vezes o custo unitário de cada televisão, certo? Então, essa é a ideia. Todos os pontos dos ramos, então, esses 2 em relação a esse, esses 2 em relação a esse, e até, por exemplo, esse receita e custo em relação a esse, eles não podem ter intersecção entre eles. Por exemplo, receita e custo não intersecciona, né? Ou a receita é custo. E eles têm que ser coletivamente exaustivos.
Essa é a ideia do princípio MISSE, é um dos princípios básicos para você fazer uma boa árvore de problemas. E aí, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, mas o que está mais completo é o mini curso gratuito, que eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Aí nesse mini curso eu explico como é que funciona a árvore de problemas e algumas vantagens que ele tem. Mas essa só foi uma explicação mais introdutória. Qual que é a ideia, a mágica da árvore de problemas? Bom, só que já é muito interessante, né? Porque aqui você já consegue resolver o seu problema de uma maneira muito mais direcionada. Você já consegue quebrar o problema em partes menores, de uma maneira mais estruturada, e aí conseguir identificar onde que pode estar a causa raiz. Só que se você parar para pensar, a árvore de problemas, ela é mais do que você quebrar em partes menores. É muito mais, até desse princípio MISSE, de você conseguir estruturar o seu raciocínio. E se você for ver bem, muitos frameworks de negócio, até outros frameworks de análise, eles usam esse mesmo princípio para serem construídos. Não sei se você conhece esse framework, por exemplo, o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa, ele é conhecido também como espinha de peixe, né, pelo próprio formato que você vê aqui. Ele é um framework para você conseguir identificar problemas, normalmente numa indústria, né? Então, às vezes, ou quer encontrar o efeito de uma determinada coisa em uma indústria. Então, por exemplo, se você quer saber por que está tendo atraso na produção de carros, numa indústria de carros, 6 fatores que podem afetar essa causa pode ser o método de produção, a mão de obra, o material em si, né, a matéria-prima, as medidas que foram feitas, né, para a produção do carro, o meio ambiente em si, ou até o maquinário que foi utilizado. E aí cada uma desses 6 pontos, né, esses 6 M's, eles podem se ramificar em determinadas microcausas. Então, assim, aqui só não está numa forma de árvore, mas se você for pensar, né, você consegue até estruturar em 6 ramificações, e em cada uma dessas ramificações você consegue quebrar em partes menores. Então, se você for ver, o próprio framework do diagrama de Chikawa, ele partiu de um pensamento ali do princípio MISSE, e até de quebrar de uma estrutura macro para uma estrutura micro. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você consegue ver frameworks de negócio conhecidos e até você consegue chegar nesses frameworks de uma maneira personalizada, até de uma maneira própria. Você conseguiria chegar nesse framework facilmente também, se você tivesse aí feito uma árvore por conta própria. Aí você pode se perguntar, mas não seria então mais fácil eu pegar os frameworks já tão prontos do que eu ficar criando por conta própria? Mas a vantagem de você criar por conta própria também é que você consegue personalizar o framework que você está utilizando. Então, muitas vezes, na verdade, você vai resolver um problema industrial, mas não vai caber esse diagrama de Chikawa. Ou você simplesmente pode mudar um pouco os termos da forma como foi colocado aqui e tentar adaptar para a sua realidade. Quanto mais adaptado, personalizado você faz um framework para o seu problema, mais insights você consegue gerar de uma maneira mais personalizada, porque você sai de um framework mais genérico, com ideias mais genéricas, e você vai para um framework mais dedicado ali para o problema que você está resolvendo. E aí, se você parar para refletir, aqui eu só usei um exemplo do diagrama de Chikawa, da espinha de peixe, mas análise SWOT, o funil de vendas, né, e vários outros tipos de frameworks, eles seguem uma lógica da estrutura da árvore de problemas, até o princípio MISSE, de você pensar e estruturar um problema, né, um tipo de problema em partes menores. Só que a gente pode ir além. Então, além de você construir uma árvore de problemas para resolver uma análise, ou além de você conseguir utilizar esse pensamento para chegar em frameworks já conhecidos, você também pode usar esse mesmo tipo de princípio para tomar decisões no seu dia a dia. Imagina que você está pensando para onde que você deve se mudar. Então, para qual cidade que você deve ir morar. Você pode colocar aqui, às vezes até pode passar alguns argumentos na sua cabeça, né, uns prós e uns contras, só que, e até você poderia dividir, né, pontos positivos e pontos negativos. Só que, às vezes, fica mais estruturado se você conseguisse colocar no papel os critérios que são importantes para tomar essa decisão. E, é claro, você construir esses critérios de forma mutuamente exclusivas entre eles e coletivamente exaustivas, ou seja, você tendo todos os critérios que são importantes para a sua decisão. E aqui no caso, cada pessoa vai ter um critério diferente para morar ou não, né? Às vezes você pode pesar mais um lugar mais arborizado e às vezes você pode pesar um lugar mais urbanizado.
entendeu? Então depende ali muito de pessoa para pessoa. Então essa seria uma ideia aqui do porquê que você deveria saber estruturar um pensamento de forma personalizada para o seu caso. Então vamos dar um exemplo aqui. Você poderia colocar, por exemplo, que para você se mudar, você tem que estar num lugar com um bom ambiente. Além disso, tem que ser perto do seu trabalho, com fácil acesso à infraestrutura e também perto de boas escolas para os seus filhos, se no caso você tiver filhos, tá? E aí, por aí, você pode ir colocando mais argumentos, né, e blocos de estruturação que são importantes, né, blocos de critérios para você tomar essa decisão. E aí, usando a estrutura da árvore, né, a gente não quebra em um nível só, mas a gente pode ramificar em mais níveis. Então, o que a gente quer dizer com um bom ambiente? Um bom ambiente seria, por exemplo, ter baixa poluição, um ambiente seguro e também um ambiente arborizado. E aí você pode colocar mais critérios aqui embaixo. Então veja que, de novo, essa estrutura de árvore, ela te ajuda a tomar melhores decisões e não só para análise no seu trabalho, mas também até para decisões no seu cotidiano. Por isso que pessoas que tomam decisões racionais, lógicas, né, e de forma mais estruturada, elas conseguem criar esses tipos de árvore ali na cabeça delas e conseguem tomar melhores decisões. Mas calma que dá para extrapolar ainda mais. Então eu te mostrei aqui como você pode utilizar o pensamento da árvore de problemas para fazer análises, para chegar em frameworks e até para tomar decisões no seu dia a dia, mas você também pode utilizar esse mesmo tipo de estrutura de pensamento para quebrar outros tipos de coisas, inclusive nos negócios. Por exemplo, para uma árvore de indicadores e objetivos. Se você viu um vídeo que eu fiz sobre árvore de KPIs, né, de indicadores e KPIs, se eu não me engano, eu mostrei esse exemplo aqui. E aí, nesse exemplo, eu quebrei a estratégia de uma empresa nos objetivos estratégicos dela em forma de uma árvore. Tá? Inclusive, se você quiser ver esse vídeo completo, vou deixar o link aqui no card. É um dos vídeos mais assistidos do canal. Eu recomendo bastante você dar uma olhada nele. Tá? Então, se você dar uma olhada aqui, ó, eu peguei uma empresa uma marca de calçados casuais. Aqui eu coloquei a missão dela, os valores dela e até a visão de ser a opção número 1 de calçados casuais no Brasil. E logo aqui embaixo, eu quebrei a estratégia dela em forma de árvore. Então você pega aqui, ó, ela quer ter um crescimento lucrativo. Mas para ter esse crescimento lucrativo, ela quer crescer as vendas e aumentar a produtividade. No caso, ela não quebrou em receita e custos, tá? Mas custos aqui seria mais fazer mais com menos, né? Que aí, no caso, implicaria um pouco do corte de custos, que é em produtividade. E aí, a parte de crescimento de vendas, a gente poderia quebrar aqui em melhorar a imagem da marca, melhorar a qualidade do produto e também melhorar a experiência do cliente. E aí, quebrando a experiência do cliente, a gente pode quebrar em disponibilidade de produtos, então os clientes terem disponibilidade de produtos, terem um bom atendimento também e ter uma boa infraestrutura de atendimento, tá? Então, se você for ver, esse tipo de pensamento, né, de você quebrando como se fosse uma árvore de uma forma mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva, ela te ajuda também a quebrar objetivos estratégicos e até quebrar indicadores também, né? Você poderia formular indicadores dentro de cada um desses pontos aqui, de cada desses objetivos, né? Um indicador para lucro, um indicador para vendas, um indicador para experiência do cliente e indicadores para atendimento, tá? Então, esse tipo de pensamento, ele é muito bom para o seu dia a dia de empresa também. Então, você não vai utilizar só em análise, mas até para você quebrar indicadores e até outros tipos de pensamento, né? Para você estruturar melhor, vai ser muito útil você ter bem estruturado isso, tá? Então, depois de tudo isso que eu te mostrei, eu espero que você tenha visto a real importância da árvore de problemas. Ela não é simplesmente uma ferramenta, mas ela também uma maneira de você pensar de forma mais estruturada para tomar melhores decisões no seu dia a dia, nas suas análises e até em outras aplicações nos negócios, tá? Se você quiser ver um exemplo na prática de eu quebrando um outro problema, utilizando a árvore de problemas e até explicando um pouco mais das vantagens de você utilizar a árvore de problemas, eu tenho um mini curso gratuito, Resolução de Problemas de Negócio. Você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. Espero que depois desse vídeo a sua mente de fato tenha explodido e que você tenha visto a variedade de coisas que você pode fazer tendo um bom pensamento de forma estruturada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E é isso. Vou ficando por aqui, um abraço para você e até o nosso próximo vídeo.